Bom, vamos mergulhar num assunto fascinante. Imagine que dentro de cada planta, de cada folha, existe uma fábrica invisível, sabe? Trabalhando sem parar e que é absolutamente essencial para a sobrevivência dela. Agora, e se essa linha de produção vital pudesse ser paralisada, assim de repente, por um único sabotador? Pois é, essa é a história da Via do Shikamato. Nossa exploração aqui vai ter 4 partes. Primeiro, vamos entender direitinho como essa fábrica funciona. Depois, vamos ver como ela é sabotada. Aí, a gente vai testemunhar o colapso que vem em seguida e, por fim, comparar essa história com outra para sacar o ponto principal de tudo isso. Tudo começa, claro, com a produção. Antes da gente falar da interrupção, é fundamental entender o que exatamente está sendo interrompido. E a Via do Shikamato, olha, é uma das operações mais cruciais dentro de uma planta. Vamos pensar numa planta bem comum, tipo o milho. Lá dentro das células dele, mais especificamente nos cloroplastos, essa rota metabólica está a todo vapor. É um processo que converte energia em matéria de um jeito, nossa, incrivelmente eficiente. Tá, mas o que é exatamente essa Via do Shikamato? Bom, de forma simples, é uma rota metabólica, ou seja, um processo bioquímico que acontece em etapas, com um objetivo muito, mas muito específico: criar 3 compostos vitais conhecidos como aminoácidos aromáticos. Agora se liga nesse número, 20%. Isso mesmo, 20%. Um quinto de todo o carbono que uma planta consegue capturar da atmosfera passa por essa única linha de montagem. Isso já dá uma ideia do quão central e indispensável ela é para a vida da planta. E como é que essa linha de produção funciona na prática? Tudo começa com 2 matérias-primas, o PEP e o E4P. Elas se juntam, passam por umas reações e formam um intermediário-chave, o S3P. E é bem aqui que a mágica acontece. Uma enzima fundamental, a EPSPS, entra em ação. Ela une o S3P a outra molécula de PEP e o resultado final é o corismato. Ele é, tipo, a base para tudo que vem depois. E quais são esses produtos finais tão importantes? São 3 aminoácidos, a fenilalanina, a tirosina e o triptófano. Sem eles, a planta simplesmente não consegue construir proteínas, não consegue regular o próprio crescimento com hormônios, nem criar a lignina, que é o que dá rigidez e estrutura para ela. São literalmente os tijolos da vida da planta. Beleza, agora que a fábrica está funcionando a todo vapor, vamos introduzir o sabotador na história. Uma molécula projetada com um único propósito: encontrar uma falha bem específica nessa linha de produção e se aproveitar dela. E o nome desse sabotador é glifosato. Ele é um herbicida e a sua, digamos, genialidade do ponto de vista químico é a precisão. Ele não ataca a planta de forma aleatória, não. Ele tem um alvo muito específico, a enzima EPSPS, aquela trabalhadora crucial que a gente viu lá no passo 3 da nossa linha de produção. E aqui está o ponto-chave. O glifosato não quebra a máquina. Ele a engana. Ele se disfarça, finge ser algo que a enzima precisa e com isso causa um bloqueio que é sutil, mas ao mesmo tempo devastador. O mecanismo todo é de competição. Lembra que a enzima EPSPS precisa se ligar ao PEP para conseguir trabalhar? Então, o glifosato chega primeiro, ocupa o lugar do PEP e simplesmente se recusa a sair. A enzima fica ali, presa, segurando o S3P, esperando por um PEP que nunca vai chegar. E qual o resultado? A linha de produção para. Para de vez. Nada mais consegue avançar e as matérias-primas começam a se acumular, criando um verdadeiro engarrafamento bioquímico dentro da célula. E agora, vamos para as consequências desse congestionamento. O que acontece com a planta quando a sua fábrica mais importante simplesmente para de funcionar? O colapso, na verdade, acontece em 2 frentes ao mesmo tempo. A primeira consequência é o próprio engarrafamento. Com a via bloqueada, o Shikamato, que é um dos intermediários do processo, começa a se acumular em níveis que se tornam tóxicos. A planta, meio que em pânico, tenta estocar esse excesso e para isso gasta uma quantidade enorme de carbono, um recurso super precioso que seria usado para outras funções vitais. A segunda consequência é a fome. Se a fábrica parou, os produtos finais vitais, aqueles aminoácidos aromáticos, não chegam mais. E sem eles, a construção de proteínas para, o crescimento para, a produção de outros compostos essenciais também para. A planta, na prática, começa a morrer de fome, privada dos seus próprios blocos de construção. E esse colapso interno não demora a aparecer do lado de fora. Em coisa de 1 semana, o crescimento já para e as folhas começam a amarelar. Com o passar do tempo, os danos ficam cada vez mais severos, até que, finalmente, a planta inteira morre.
Para a gente entender de verdade a especificidade do que acabamos de ver, vale a pena fazer uma comparação. Porque a via do Shikamato não é o único alvo possível dentro de uma planta, sabe? Existe uma outra rota metabólica bem importante, a via da enzima ALS, que também é um alvo comum para outros tipos de herbicidas. Mas confundir as duas seria como confundir o motor e a transmissão de um carro. Ambas são vitais, mas funcionam de maneiras completamente diferentes. Olha, a diferença aqui é bem clara. A via do Shikamato que a gente analisou produz aminoácidos aromáticos. Já a via da ALS produz um grupo diferente, os de cadeia ramificada. Mas o ponto crucial é o efeito colateral. Só a inibição da via do Shikamato pelo glifosato causa aquele acúmulo gigantesco de Shikamato. É como se fosse uma assinatura única da ação dele. Então, a grande lição aqui é essa. A ciência por trás dos herbicidas modernos é extremamente específica. Não é sobre um veneno genérico, mas sim sobre ferramentas bioquímicas de alta precisão. Cada uma delas é como uma chave, projetada para uma única e específica fechadura dentro daquela maquinaria complexa que é uma planta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. À medida que a gente entende essas rotas metabólicas com mais e mais detalhes, o que isso realmente significa para a forma como se manejam as lavouras e se controlam as plantas daninhas? Essa precisão toda é a resposta final ou é só mais um capítulo numa batalha biológica que parece não ter fim?